Você tem dúvida de como verticalizar a face? Quais são as melhores técnicas para que você desenhe bem todo o protocolo de terço inferior? Então, se você tem dúvida, fique ligado nessa aula, que eu sou o Dr. Lula Barros, aqui é minha paciente, faz parte da minha equipe Ana, minha paciente modelo, e eu vou estar mostrando todas as dicas em pouco tempo, é uma mini aula, para você desbloquear a verticalização da face, que é um procedimento que dá muito dinheiro, porque a gente vê que procura muitos, tem muita procura. Então, ó, nessa aula a gente vai ver que, primeiro de tudo, a gente tem que ter um entendimento, uma base de planejamento. Planejamento é a gente saber terços da face, que não é o objetivo dessa aula. Trix, cabelo, glabela, terço superior, glabela, subnasal, terço médio, ponto subnasal prometoniano, terço inferior. No terço inferior, se está encurtado, numa visão horizontal, a gente vai ver, vamos dizer, na perfiloplastia, vou comparar o lábio superior, o nariz e o mento. Então, nesse terço, se está encurtado, obviamente eu vou verticalizar. E se esse terço não tiver encurtado, vamos dizer, a gente vai ter que ter entendimento o que é um mento masculino, que é mais largo, o que é um mento feminino, que é mais fino. Independente disso, como é que eu emagreço mais o rosto e como é que eu dou mais camuflagem do pré-jaws, que é a dificuldade de muitos profissionais. Então, ó, primeiro passo é a gente entender. A gente tem que saber de planejamento. Então, Ana já fez a verticalização dela. Eu vou mostrar uma foto como era o antes dela. Então, são coisas bem sutis que a gente vê realmente que casa com a proposta de deixar ela mais mulher. Todo homem ou mulher que não tem queixo tem uma característica mais neotênica, de guri, de menino. Então, Ana, a gente já harmonizou. A gente só tá usando ela para demonstrar como é que faz essa técnica da melhor maneira possível. Então, veja, principal de tudo é a gente saber que toda face está em constância de envelhecimento. Então, perda óssea, né, reabsorção óssea, perda de colágeno, isso faz parte do processo de envelhecimento que todas as aulas de estética a gente vê. Então, obviamente, desloca coxinha de gordura, tem as 7 quedas da face. Uma dessas quedas é a região de jaws, essa gordurinha aqui, ó. Ela se desloca. Obviamente, Ana tem a projeção do zigomático. Então, obviamente, a mãe ou o pai tendem a envelhecer menos, que é o osso que sustenta toda a face. Mas mesmo assim, a gente já vê, se eu trabalhar o efeito de luz e sombra, a queda do bigode chinês, que a dela não é grande, né? O canto de boca e a região do jaws. Como ela já está camuflada, a gente vai subentender o desenho nela para que a gente entenda como é que eu planejo a verticalização da face. Antigamente, quando se falava mento, pogônio, né, o ponto, preenchimento, a gente associava com 1 ml. Hoje em dia, quase todos os pacientes é protocolo, mas a gente individualiza. Eu tenho um protocolo chamado Lift. Nesse protocolo, dentro dele, além dos fios, eu verticalizo a face como? Dessa maneira, com essa técnica que eu vou ensinar para você agora. Então, para que isso aconteça, eu preciso entender das quedas da face. Então, eu venho aqui e vou traçar o que é que está caindo. Digamos assim, ó. Eu vou piorar o meu bigode chinês, é como se eu apertasse para baixo, ó. O bigode chinês eu criei aqui. Eu vou piorar a minha queda do canto de boca e, obviamente, eu vou achar a maior queda do meu jaws, ó. Então, nessa visão maior, toda a queda, né, toda descida tá acontecendo. Então, o que é que eu quero? Eu quero camuflar o jaws. Eu quero fazer meu efeito oval no mento e ficar com a face toda verticalizada e crescida. Então, para isso, a gente vai marcar as quedas, por exemplo, a questão do bigode chinês, do canto da boca, e vendo uma visão, né, ampla, onde tem o jaws que eu piorei para mostrar. Então, isso tudo tá fazendo o quê? Tá tendo a queda, tá descendo. E o que é que a gente vai fazer? Toda essa área a gente não vai dar volume, eu não posso dar peso nessa área. Eu quero fazer o lift, então eu poderia pensar em fios, né? E nessa camuflagem e verticalização, eu já piorei, então essa é uma área que eu não vou chegar. Então é uma área que eu não vou colocar nenhum produto. Aqui é uma área também que a gente, obviamente, não vai colocar nenhum produto. E a gente vai trabalhar o quê? O segundo passo. Primeiro passo, eu piorei e fui lá na questão de entender o processo de envelhecimento. O segundo passo, eu vou achar a linha média que está entre a glabela e entre o arco do cupido. Não estou com a régua maleável aqui, então você vai olhar o paciente de frente, vai traçar de forma correta a linha média dela. Às vezes tem desvio muscular, às vezes tem desvio ósseo, então a gente vai achar onde está a linha média aqui de Ana. Levante um pouquinho para cima, Ana. E aí a gente traça toda a linha média, porque é na linha média que a gente vai desenhar o efeito oval. Não sei se aí de frente eu coloquei mais para um lado ou para o outro, mas é mais representação para que você desempenhe essa técnica que vende muito. Então, o primeiro passo, marquei o jaws, a área de peso. Segundo passo, a linha média. Agora eu tenho que saber onde é o queixo dela, o mento.
E em uma visão cefalométrica, a gente tem num perfil o pogônio, que é o ponto mais anterior aqui, se a gente fosse na visão cefalométrica, mas de frente, eu tenho que descobrir onde fica o queixo da minha paciente, o mento, que é de gnátio lateral a gnátio lateral. Então vamos colocar aqui que o mento de Ana, numa visão traçando, então eu tenho que fazer o desenho oval menor que isso, porque eu quero verticalizar. Então eu quero que as laterais elas venham nessa direção e que o ponto fique cada vez mais fino, obviamente não tão fino, que eu vou mostrar, tem casos de assimetria que o profissional deixa muito fino. Então é através da linha média e do desenho, o ponto mais inferior da borda óssea está aqui, ó. E aí o meu desenho oval praticamente é nessa região e eu vou crescer para vertical e para anterior, dependendo do planejamento. Então eu quero que isso fique mais afinado. Vocês vão ver que o meio de Ana era mais esquadralizado e a gente deixou mais fino. Então passo 1 eu vou piorar, vou achar as linhas de queda. Passo 2 eu achei a linha média com o desenho oval. E o passo 3 agora eu vou saber exatamente a canaleta para unir o pré-jaws. O que é importante? Obviamente a gente vai preencher isso aqui, ó. Toda essa região com o ml aqui, onde está verde, ó, eu vou soltar. Aqui tem um ligamento que eu tenho que soltar bem, ó, na borda inferior da mandíbula. E tudo isso vai ser preenchido com ácido hialurônico. Desse lado também. Tudo aqui eu tracei no efeito de luz e sombra. Agora, dica. Toda essa região não vou descolar. Zonas de aderência tecidual. Por quê? Porque eu quero só projetar o mento mesmo, vertical e horizontal, vai depender do planejamento. E a questão do pré-jaws, que é quando essa parte aqui, ó, a lógica é esse verde aqui, obviamente está representado, tiver 1 ml ou meio ml a 1 ml de ácido hialurônico, e isso unir com toda a borda inferior da mandíbula. Então, o jaw vai ser camuflado com pré-jaws preenchido, com a reologia correta. Então, a gente vai fazer, em média, 1 ml dessa região, óbvio que massageia 1 ml dessa região, e 1 ml no mento. Quando o paciente tem suco mentolabial desses 3 ml, a gente tira para soltar bem o suco mentolabial e preencher também. Lembrando que o suco mentolabial, quando você preenche, você verticaliza mais o paciente. Pela lógica, ó, se eu solto aqui essa fibrose e preenche, obviamente o queixo ele gira para baixo. Então, obviamente eu cresço mais vertical. Na maioria das vezes que o paciente não tem queixo, tem papada. Quem não tem queixo, tem papada na maioria das vezes. Então eu vou pensar nessa verticalização. O que é que eu estou fazendo? Isso. Então eu estou propondo uma técnica nova, bem diferente de 3 anos atrás, que a gente pensava em 1 ml mento. Então a maioria dos pacientes, precisa camuflar o pré-jaws e precisa verticalizar bem a face, desenhar. Então com isso, isso faz parte de um protocolo. Vou dar um exemplo. Eu tenho um protocolo Lift-In. Esse protocolo a gente usa 10 fios mold de forma individualizada. Vai ter paciente que eu posso usar 4 e 4. Então esses fios podem ser de PDO ou só PDO com PCL, que é policaprolactone. Então nesse nosso protocolo a gente faz têmpora, a gente faz fios, efeito blush, camuflagem, que é verticalização na face, e camuflagem do bigode chinês com bem pouco produto. Então, mas na hora de verticalizar o desenho que eu passei há esses 2 anos para cá, essas técnicas de verticalização, o plano é mais superficial, obviamente, a gente não está fazendo com agulha. E outra dica que eu dou, já que é uma aula, e nosso foco é que isso chega muito paciente novo, independente da idade, ou de uma idade mais avançada, que tem queda, e tem o jaws aparecendo, então tem um sombreamento aqui, e a gente quer camuflar. Então quando eu vou preencher esse verde aqui, ó, essa região, a gente preenche a canaleta que eu descolei, mas a gente preenche também um pouquinho o canto de boca, faz isso. Nesse 1 ml, a gente dá um volume lateral aqui, que é próximo da região de C6 de M-decodes, aqui é uma região de C6 de M-decodes. Então a gente preenche isso aqui, e a gente preenche toda a canaleta, claro que segurando. Meu dedo vem para aqui, meu dedo vem para a região de jaws, para que o produto não vaze, não migre. Então, os macetes de dar a mão do preenchedor é planejar bem, dominar a reologia, mas folgar antes de injetar, para que essa briga de pressão tissular com pressão manual, o produto ele fique no local correto. E a grande dica também é o que eu já faço há anos, as ZAT, zonas de aderência tecidual. Quanto mais zonas aderidas, ó, se eu pego no planejamento de Ana, eu tenho zonas aderidas aqui na borda inferior, zonas aderidas no mento de gnátio lateral a gnátio lateral. Zonas aderidas, então normalmente o material não migra,
e fica na região correta. E principalmente esse desenho de verticalização, o V do mento, né? Não pode ser uma verticalização, um pinguinho muito fino, que não fica tão harmônico, como também não posso deixar mais grosso, porque a gente está falando em verticalizar uma face que é emagrecer, que são as tendências que todo mundo viu muito a face de Anitta, que foi o que teve. E claro que não é essa abordagem se fosse um mento masculino, aí a gente ia traçar o queixo, né, de gnátio-lateral a gnátio-lateral, e deixar o queixo mais largo, e desenhar dentro do padrão da distância, bitemporal, bizigomática e bigoníaca. Tudo vai depender do planejamento. Mas você que já faz a harmonização, que já está estudando planejamento, eu estou focando em técnica. É uma técnica segura com cânula 22G, é uma técnica que você tem que dominar reologia do produto. A gente pode usar um Lift Plus, que é uma média reticulação, mas é um produto mais, digamos assim, não é tão fluido e não é tão grosseiro. E aqui é uma área que tem dinâmica muscular do mento, tem que se estudar. Às vezes precisa de uma toxina botulínica hiperdiluída na região de mento. E realmente a gente entrega um bom resultado. Eu vou tentar ver se nessa aula, ou nas próximas aulas aqui, a gente libera uns casos de antes e depois do Lift Team, que é um protocolo, que dentro desse protocolo tem a verticalização da face. Entendeu? Então, a dica principal é o produto não ir para a área de queda, obviamente, eu ter cuidado de manter zonas aderidas para que o produto fique exatamente na canaleta, porque são 3 ml, que quando você termina, o paciente vai tirar foto, fica assim, absurdamente definido. Parece que você fez o ângulo da mandíbula até a questão da região anterior. Por quê? Porque você está camuflando uma queda, você preencheu de ossos. Todas essas técnicas elas são usadas muito em full face. E a gente está focando uma técnica que você pode vender. Vamos agora entrar para a questão de vendas. Você pode vender em protocolo. Por exemplo, você não passa para o paciente a questão de vender 3 ml. Você passa para o paciente vender a verticalização dele, que pode ter um nome do seu protocolo. Né? Por exemplo, no meu Lift Team já inclui os 3 ml de verticalização. Então, quando você passa a vender 3 ml, é muito... Tire mais um, e aí às vezes você vai ter que fazer milagre com 2 ml, não vai ficar tão bom. Quando você fala em vender protocolo, já flui mais a entrega de resultado. E óbvio que na precificação, por quanto você compra o produto, quanto entra a cânula, a taxa de aluguel, de tudo, mais a questão dos honorários seus de curso que tem, então você já tem que calcular que se o paciente paga 3 ml, tipo na hora de você vender, se ele te paga o protocolo, o valor diminui, para que facilite fechar, entre de forma melhor no ouvido e no entendimento, uma quantidade maior de produto e entrega maior de resultado, que é isso. Então, se você tem esse interesse, outra dúvida antes de a gente acabar a aula, uma dúvida boa que surgiu aqui. Por que a gente não utiliza as técnicas antigas com agulha? É uma pergunta boa. Por exemplo, eu poderia chegar aqui, professor, com agulha, colocar no mento dela, aspirar e colocar 1 ml. Poderia na região, bata aqui na borda lateral da região anterior da mandíbula, aspira e coloca. Poderia até pode, mas veja, a gente tem que entender que a teoria é uma coisa e a prática é outra. Teoria, vamos lá. Pense que aqui é o osso e pense que aqui é uma agulha. Então no livro tá tudo bonitinho, a agulha entre 90 graus, aí eu aspiro, colado com minha agulha lá no osso, o que é que vai ter? Eu vou empurrar um produto de uma reologia correta, e esse produto vai soltar, como se fosse descolar lá o osso, e empurrar o músculo para cima. E empurrando o músculo para cima, em um bolus que eu criei, viagem aí no desenho, o músculo vai empurrar a subderme, o tecido que está em cima do músculo. E todo esse tecido vai empurrar a pele. Então, obviamente, eu vou ver todo o desenho. Não é na teoria, sim, no livro, mas na prática, quando a gente disseca cadáver, vai para o artigo científico, Qualis A1, a gente vê que 80% do produto fica entre o músculo, não fica por debaixo do músculo. Então a gente perde mais produto, não dura tanto. Tem a questão de agulha, que aumenta a possibilidade de intercorrência. Então hoje em dia a gente prefere com cânula, que é mais confortável, aumentar o plano do produto e entregar mais resultado, que eu consigo desenhar mais. Mas para isso tem que entender de reologia e de planejamento, porque existem casos de uma retrusão mandibular absurda, que o paciente não pode pagar uma cirurgia ortognática, que aí você vai abdicar e vai dessa técnica que eu acabei de explicar, mais agulha. Ou seja, a gente vai utilizar tanto produto, eu dei um exemplo de 3 ml, mas digamos que a gente vai utilizar 5 ml em um momento. Mas aí a gente já propõe de técnica sanduíche, a gente vai usar planos mais profundos com agulha, com planos mais superficiais como esse que eu acabei de explicar.
Então não pare de estudar o caminho, né? A gente sabe que o conhecimento liberta. E se você gostou dessa dica, curta, compartilhe, vá lá no meu Instagram e fique aqui com a gente.